Olá, meus amigos, aqui quem vos fala é o pastor Ageu Silvestre, seu amigo de sempre do canal Família Silvestre, pregando o Evangelho, para mais uma reflexão com base na palavra do Senhor. Vamos refletir neste momento sobre obediência versus desobediência, as duas faces da mesma moeda. Prestem bem atenção, Romanos, capítulo de número 5, apenas o verso 19, que diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja só que texto forte. Para nós cristãos, este é um marco na história da humanidade. Primeiro Adão pecando, desobedecendo a Deus, e a humanidade, como consequência, descendente de Adão, sofrendo esta desobediência. Por outro lado, veio Cristo, como um único homem, e obedecendo a Deus, voltando a comunhão do homem para com Deus. Eu quero refletir junto com você dois aspectos muito importantes, não apenas do obedecer ou deixar de desobedecer, mas das pessoas que ocupam as duas posições. Primeiro, daquele que recomenda, aquele que orienta, aquele que dá a ordem, aquele que passa o serviço, aquele que verdadeiramente está sobre o comando. Nunca podemos esquecer, nunca devemos esquecer que, apesar de nós delegarmos algo para outra pessoa fazer, não deixamos de ser responsáveis por aquilo que será executado. Para isso é que o líder, o comandante, o pastor, o chefe no trabalho, ele tem que saber se a pessoa a qual ele vai delegar, vai verdadeiramente ter a capacidade de executar o serviço. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente que o líder não deixa de ser responsável quando ele delega. Vou delegar e agora é com ele. Não é bem assim que funciona. Apesar de você ter delegado, você não deixou de ser o responsável por aquela execução daquele serviço, daquela ordem, daquele trabalho. Esse é o primeiro aspecto desta moeda. O segundo aspecto é o aspecto de quem vai receber, a delegação daquele serviço, do cumprimento daquela ordem. Quando alguém te delega alguma coisa para você fazer, quando alguém solicita, recomenda, pede, faz, exige que você faça alguma coisa, ele está acreditando em você. Veja bem, a pessoa está acreditando que você é capaz. A pessoa está tendo uma confiança, te dando um mérito de você mostrar que você é capaz. Capaz de fazer até mais. E este é um fator importante. É que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos do Senhor, não são apenas aqueles que obedecem, que fazem o que se pediu. É aquele que faz mais do que o que foi pedido. Por que eu digo isso? Porque Cristo nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Algumas pessoas gostam dessa expressão, mas eu aprofundo um pouco mais ela, pensando da seguinte forma: como Cristo pode ter me chamado para ser cabeça e não cauda, se eu não demonstro a liderança suficiente? Se eu não demonstro verdadeiramente que sou capaz de executar, de fazer. Entende? Perdão, essa minha garganta que não quer melhorar. Veja só. Obedecer ou desobedecer. Não é apenas essa a questão. É que todas duas, tanto obedecer quanto desobedecer, traz consequências. Entende? Tudo na vida traz consequências, todas as coisas. A obediência traz consequências boas, se você conseguir cumprir tudo a contento. A desobediência traz consequências ruins, assim como Adão desobedeceu e trouxe consequências ruins para a humanidade. E Cristo obedeceu e trouxe a reparação daquele dano feito por Adão, nos trazendo a comunhão, voltando nós a termos comunhão com Deus através do sacrifício de Cristo. Veja só, dois aspectos diferentes de uma mesma questão. É a obediência ou não, fazer ou não. E não é apenas fazer, é fazer bem feito. Executar de forma que
a pessoa que recomendou, a pessoa que te delegou, se agrade do que você fez e lhe retribua com mais, acreditando mais ainda em você. E este é o grande aspecto, que muito cristão não entende, ou às vezes não quer entender. Ah, eu sou cristão, então Cristo falou, a palavra disse que eu sou cabeça e não cauda. Ei, se as suas ações não demonstram que você verdadeiramente faz como Cristo, faz além do que foi pedido, se sacrifica a um ponto tal para executar a ordem, que deu a sua própria vida para que a ordem fosse cumprida, para que o desígnio acontecesse, para que o mal fosse reparado. Veja o exemplo de Cristo, ele deu a própria vida para que a ordem fosse cumprida. Que era a ordem de quê? De reparação de um dano feito por Adão. Então, nós precisamos ter em mente, quando falamos em obediência e desobediência, primeiro, o aspecto de quem está mandando e quem está obedecendo. Todos dois têm responsabilidade sobre a execução, sobre a demanda do que foi sugerido ser feito. E a outra questão é verdadeiramente a consequência disso. Se você obedece, mas de uma forma displicente e negligenciada, da próxima vez, a pessoa que está te delegando vai pensar 2 vezes. Mas se você executa com prazer, com afinco, com entrega, com verdadeiramente emoção, ou força de vontade naquilo que você está fazendo, provavelmente você não vai receber só aquele tipo de serviço, você vai receber mais e provavelmente vai ser promovido, tornando-se cabeça e não cauda. Compreende? E é isso que eu espero que você tenha compreendido neste momento. Algumas coisinhas sobre obediência e desobediência. Esta é a vossa mensagem do seu amigo de sempre, Pastor Agil Silvestre. Que Deus abençoe.